Olá, boa noite. Mais uma vez estamos aqui juntos. Eu espero que esse seja um canal de bênção para a sua vida, tá? Foi uma ideia que me surgiu de repente, como eu disse no vídeo anterior. Queria gravar um vídeo para as minhas sobrinhas e quem sabe pode servir para outras coisas mais, tá? Eu disse para vocês ontem que eu estava compartilhando com vocês a minha leitura diária, livro do Max Lucado, leitura diária. Hoje é 5 de novembro de 2015, tá? Aproximadamente, deixa eu ver quantas horas para me falar para vocês, que eu estou gravando isso, quem sabe na posteridade, você fala, nossa, 23 horas e 5 minutos. O tema de hoje diz o seguinte, graça suficiente. Vamos saber o que é a graça de Deus? Porque tem muita gente que ainda fala assim, ainda existe um preço a pagar. Aí eu vou ter que falar, como eu disse numa das minhas gravações anteriores, que se não há nada melhor nem maior que Jesus, e que a palavra de Deus fala que Jesus carregou sobre si todas as nossas dores e as nossas enfermidades, que preço é esse que nós temos que pagar? O que nós poderíamos oferecer para Deus que poderia ter um valor maior do que o sacrifício que Jesus Cristo fez por nós na cruz? É uma pergunta que eu faço para você. Medite nela. Vamos ao texto. Mas ele me disse, minha graça é o suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12:9. Olha que maravilha, eu acho lindo isso aqui. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quer dizer, se você se acha muito santo, muito forte, eu tenho que te informar. A graça do Senhor não está aperfeiçoando você. Ela deve estar parada, estagnada, esperando você abster-se de toda essa sua força, se esvaziar de você mesmo e deixar Deus trabalhar. Vamos ver o que o Max Lucado diz hoje. Contente. Essa é a palavra. Um estado de coração no qual você estaria em paz se Deus lhe desse nada mais do que aquilo que ele já deu. Ou seja, se Deus acabasse de falar assim, olha, hoje, a partir de hoje eu não dou mais nada para vocês, nós deveríamos estar contentes assim mesmo, porque ele já nos deu muito. Todos os dias nós acordamos, certo? E o sol está brilhando para os justos e para o injusto. Tudo está funcionando na perfeita ordem. Até onde o homem não conseguiu colocar o seu dedinho lá e transformar tudo, está tudo caminhando bem. Continua. Faça um teste por meio dessa pergunta. O que aconteceria se o único presente, olha só, de Deus para você fosse sua graça para salvá-lo? Gente, eu fico imaginando essa pergunta. Algumas igrejas com a teologia da prosperidade. Já pensou se chegar lá para pregar e falar assim, irmãos, hoje é o encerramento dessa campanha de 7 dias e o Senhor, a única coisa que ele tem para dar para você é a salvação. Aí eu fico tentando imaginar como vai ser a cara desses irmãos que tá lá orando pelo carro, pelo casamento. Não estou dizendo que isso não é válido. Veja bem. Estou dizendo que hoje em dia nós pregamos tanto bênçãos materiais que nós esquecemos do mais importante, que é a nossa salvação. Será como que as pessoas reagiriam dentro de uma congregação onde tem um costume de fazer-se a apologia à prosperidade, se a única, né, como se fosse pouca coisa, mas não é muita, né, fosse a graça de Deus para salvá-lo? Você ficaria contente se Deus chegasse e falasse assim, olha, João, Ana, Paulo, Kimberly, Kathleen, a salvação de Deus, que a única coisa que Deus tem para você é a salvação. Continuando. Você implora a ele que salve a vida do seu filho, você apela para que ele mantenha o seu negócio funcionando, você pede que ele elimine o câncer do seu corpo. O que acontecerá se a resposta de Deus for quando você falar assim, Senhor, me cura? Ele vem e fala para você assim, Kênia, você está salva, minha filha, minha graça te basta. E aí? Se você está pedindo a cura do seu filho, a libertação do seu filho, Deus vira para você e fala assim, não, você está salvo pela minha graça e ela te basta. Como é que você ia reagir? Vai pensando. O que aconteceria se a resposta de Deus fosse minha graça é o suficiente? Você ficaria contente? Pergunto de novo. Veja que, a partir da perspectiva do céu, a graça é suficiente. Ou seja, se o nosso objetivo final e maior for chegar ao céu, se Deus virar para mim e falar, nossa, Kênia, calma, a minha graça te basta, o céu vai ser o suficiente. Se Deus não fizesse mais nada além de nos salvar do inferno, alguém poderia reclamar?
uma pergunta. Responda. Se Deus virar e falar assim, não, minha filha, a partir de hoje, pode orar. Isso é hipotético, porque Deus não faz isso, tá? Pode orar, pode me buscar. A partir de hoje, meu filho já veio à terra, já sacrificou por você. Você não está querendo demais, não, minha criança? A partir de hoje você vai ter só isso, só a salvação. Então, você vira. Como é que você ia reagir? Continuando. Será que Deus seria injusto se salvasse a nossa alma e, então, nos deixasse passar a vida com lepra numa ilha deserta? Agora muda a questão. Né? Porque se Deus virar para você e falar assim, não, pastor Aquino, você só tem direito à salvação. Já fiz muito, realmente, ele já teria feito muito. Aí você vai perguntar assim, mas não é justo Deus deixar eu doente. Deus não é justo, né? É aí que a gente começa a questionar a hombridade de Deus, o amor de Deus. Vamos pensar, ok? Deixa-me ser rápido e acrescentar que Deus não lhe deu nada, apenas a salvação. Se você tem olhos para ler essas palavras, mas mãos para segurar este volume, meios para comprar este livro, ele já lhe deu graça sobre graça. Ou seja, se Deus te deu olhos para assistir esse vídeo, para ouvir eu falando com você sobre esse livro, para verificar que as minhas mãos podem segurar esse livro, pode estar ligando isso aqui para gravar, para quem quer que seja ouvir, e você está me ouvindo, você já está recebendo um favor de Deus. A imensa maioria de nós foi salva e então ainda mais abençoada, porque Deus é tão maravilhoso que quando ele olhou para o céu e não viu um justo sequer, ele enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer por nós, para sofrer as nossas dores, a nossa enfermidade e tudo mais que nós já conhecemos que estão nos livros proféticos. Mas ele, um pai amoroso que ele é, ele colocou as suas palavras, o anseio do seu coração na boca de Jesus e falou, olha, tudo que você pedir para mim, se você acreditar em mim, eu vou te dar. Ele não precisava nos dar mais nada, mas ele decidiu fazer isso. Ok? Vamos continuar. Mas existem aqueles momentos em que Deus, tendo nos dado sua graça, ouve nossos apelos a dizer, minha graça é o suficiente para você. Vamos ler de novo. Mas existem aqueles momentos em que Deus, tendo nos dado sua graça, ouve nossos apelos e diz, minha graça é suficiente para você. O que ele quer dizer? Muitas vezes nós oramos e quando Deus aparentemente parece ser duro conosco e diz, olha, Kênia, minha graça te basta, olha, Joãozinha, minha graça te basta, não é porque ele está sendo tirando, injusto e não dar aquilo para você que você está pedindo nesse momento. É porque, de repente, você não está preparado para receber essa bênção. 2, essa bênção pode afastar você da sua salvação. E Deus não tem interesse em nenhuma das duas coisas. Não tem interesse de te dar uma bênção e você ser prejudicada com ela e não saber gastar. Assim como foi o filho pródigo, o pai dividiu tudo, deu para ele gastou com tudo. Chegou o que? A passar fome, depois de ter recebido uma grande fortuna. Então ele não sabia gastar aquela herança ainda, ele não estava preparado para receber aquilo. 2, Deus não nos dá porque vai nos afastar de Deus. O bem maior que Deus nos deu foi a salvação. Se nós, quando falamos assim, Senhor, oramos e falamos, seja feita a tua vontade, Deus vai fazer a vontade dele na nossa vida, e a vontade dele é que nenhuma alma se perca. Se aquilo que você está pedindo vai afastar você da sua salvação, do direito de você estar com Deus no céu, ele não vai dar para você. Mas aí você se rebela, ora e chora e faz 200 campanhas e Deus dá e amanhã não dá certo. Isso acontece muito com os casamentos na congregação. A pessoa ora, chora, aí de repente você é casada com aquele parceiro ou parceira e está numa situação complicada. E fala, mas Senhor, eu orei, eu fiz tudo certo. Você realmente orou da maneira coerente? Eu não estou querendo te julgar, estou questionando. Vamos pensar, você orou da maneira coerente? Ou alguém chegou e falou, não, esse relacionamento pode não dar certo. Deus usou alguém para falar que esse relacionamento não dá certo? Deus mostrou para você, em alguma atitude dessa pessoa antes do casamento, que ele não te respeitava antes do casamento? Porque, meu querido, é uma prévia para um relacionamento depois. Se não respeita antes, posteriormente piorou. E nós vamos entrar naquela premissa que diz...
Sede fiel no pouco, que no muito eu te colocarei. Se você é fiel no mínimo, você é fiel no muito. Mas se você não é fiel no mínimo, tão pouco no muito. Então, a gente tem que partir desse pressuposto para analisar. Estamos num relacionamento, estou querendo aquilo, mas antes disso, não estou sendo valorizada, não estou sendo respeitada, salta fora do barco. Por quê? Pode ser um sinal de Deus. Aí você pode dizer, mas pastor, eu amava muito, ok, afasta um pouco e converse um pouco mais com Deus. Verifique o porquê, porque de repente pode até ser que essa pessoa possa ser um bom parceiro ou uma boa parceira para você, mas depois que ela amadurecer, depois que ela tiver intimidade maior com o Senhor, de repente pode dar certo. Eu estou falando de relacionamentos porque eu, enquanto a conselheira pastoral, se eu for atender 100 pessoas me pedindo conselho, eu garanto para você que 90 delas vai estar perguntando sobre relacionamentos que não deram certo, ou então orando, pedindo um relacionamento que venha do trono de Deus, ok? Então verifique isso antes, para você não entrar num pedido, porque existe dois tipos, a vontade de Deus e a vontade permissiva. Aquela vontade de Deus é que boa, agradável e perfeita. A vontade permissiva é aquela que você consegue dando birra diante da presença de Deus. Então a culpa não é do Senhor quando nós decidimos fazer escolhas erradas. Deus não é ditador. Se você pede, você vai ter. Deus quer que você ouça Ele e o obedeça. Então quando não dá certo não é porque Deus quer algo em troca. Eu vou te dar se você me amar. Não é, porque Deus conhece todas as coisas. Vamos ver o seguinte, eu e você, quando olhamos para este livro, nós conhecemos esse livro na íntegra, porque ele é um projeto pequeno e nossa visão abarca todo o espaço desse livro. Eu posso abrir o conteúdo, mas você concorda que se eu botar aqui uma formiga bem pequenininha, esse livro vai se tornar uma dimensão muito grande, ela pode estar aqui no meio e não conseguir ver nem o passado e nem o futuro, ok? Então, ela não consegue ver além e nem aquém dela. Aí você imagina essa metáfora que eu estou fazendo para você. Vamos supor que essa formiguinha seja nós. E Deus esteja aqui nesse plano superior. Você concorda que Ele está tendo uma visão maior de quem você é e tudo que você está fazendo, meu querido e minha querida? Ele olhando isso, o que vai acontecer? Ele vai ver à frente para onde, que direção que está indo os seus passos e as suas escolhas. E aí é quando ele fala, não faz. Aí nós equivocadamente acreditamos que ele é um Deus tirano, um Deus ditador, que quer somente a opinião dele nas nossas vidas. A coisa não é bem assim. Deus é um Deus, como nós falamos na mensagem anterior, ontem, foi um Deus de amor espontâneo. E hoje é o quê? Ele tem uma graça, ele dá o amor dele de graça, ele não te cobra nada. Pergunto para você, nós nem tínhamos nascido quando ele decidiu enviar Jesus Cristo, e ele enviou-se mesmo. Eu e você para Deus, eu ouvi uma pregação da Joyce Meyer, uma mulher tremenda de Deus, tem falado muito em minha vida, ela dizendo o seguinte, meu querido, quando eu descobri que eu não sou surpresa para Deus, eu entendi uma coisa maravilhosa na minha vida, isso ela dizendo, tá? Eu entendi uma coisa maravilhosa na minha vida, que quando eu erro, que quando eu peco, não é surpresa para Deus, porque Deus já antecedeu, Deus me conhece, Deus sabe de tudo que eu fiz e tudo que eu posteriormente vou fazer. Porque é como essa visão da metáfora que eu estou falando para você. Ele tem uma visão ampla da situação. Ok? Então, eu não sou surpresa para Deus, você não é surpresa para Deus. Não tem como Deus chegar e falar assim, como diz a Josimar, putz, eu escolhi logo a Kênia, e agora a Kênia está pecando, que escolha errada que eu fiz. Não. Deus não tem esse tipo de assombro, quem tem isso é o ser humano, que olha pra gente como se nós tivéssemos só defeitos. Nós temos uma história inteira de vida, certo? Então, para Deus, nós não somos surpresa para Ele. Ele sabe de tudo, 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 tudo. Então, quando você peca, Ele já tem um plano B, C e D para poder te resgatar, porque o amor dele é espontâneo, incondicional e de graça. Aí nós vamos então aqui fazer que essa palavra de Deus possa entrar no seu coração nessa noite, tá? Hoje eu estou imensamente feliz e agradecida por esse amor do nosso Senhor. Agora há pouco eu tive uma conversa com um aluno meu, chamado Denner, para você, meu amor, tá? E Jesus nos ama, Ele te ama com amor incondicional, assim como Ele ama você, assim como Ele ama todos nós.
Tá? Eu quero então que nós nessa noite venhamos a curvar as nossas cabeças, ligar os nossos pensamentos no Senhor. Tá? Você não precisa ajoelhar, não. Onde você estiver, sentado, deitado, ligue sua mente em Deus. Porque a Bíblia falou assim que haverá tempos que nós vamos adorar o Senhor em espírito e em verdade. Ou seja, liga o seu espírito agora no Senhor e em verdade vamos orar. Pai Celestial, decido fazer com a minha primeira resposta, que a minha primeira resposta seja gratidão. Opto por erguer meus olhos para longe das ervas daninhas da vida e mantê-los concentrado em Ti. Dou graças a Ti por todas as coisas, mesmo as mais difíceis e desanimadoras. E peço, meu Pai, que o Senhor leve a minha mente, o meu coração, cativos à Tua vontade, para que eu possa entender qual seja a perfeita e agradável vontade do Senhor. E que eu possa mergulhar no rio da Sua graça. Que eu possa sentir o amor do Senhor fluindo em mim e através de mim. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe. Shalom.